Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos comentar sobre a nova série da Apple, o Pluribus. E a princípio é uma série que chama bastante atenção pelo trailer, mas já adianto aqui que o trailer ele não entrega muito bem o que a série vai tratar, o que talvez seja intencional. Também falando que vamos tratar de vários spoilers aqui, principalmente do episódio 1, mas não somente. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista e depois volte aqui para a gente conversar sobre esse episódio do Pluribus, que vem pela Apple TV e que é de ninguém menos do que do mesmo criador do Breaking Bad, o que é motivo mais do que suficiente para a gente prestar atenção, assistir a essa série. Então, a princípio, como eu falei, o trailer ele não entrega muita coisa sobre o que vai tratar a série. Aliás, o trailer é bem vago, dá uma impressão de que as pessoas são felizes e a personagem lá, a principal, a Carol, é infeliz ou talvez aborrecida e eles vão tentar meio que deixá-la feliz. Essa é uma noção vaga que o trailer passa, pelo menos para mim passou essa noção, e eu acho que talvez isso seja intencional. A série, ela é. E aí a gente tem esse impacto no episódio 1, é uma série perturbadora, ela é tão assombrosa quanto o Breaking Bad, que é a série anterior dele, né? E essa série, ela traz basicamente alguns movimentos no seu episódio 1 que já introduzem de uma forma bastante interessante o que vai ser tratado. Então, inicialmente a gente tem um grupo de astrônomos e uma linha do tempo que é bem longa aqui, mais de 400 dias, ou seja, 400 dias que antecedem o evento principal, que já vamos falar qual é. E aí, esses astrônomos, eles recebem um sinal vindo do espaço, obviamente de uma raça alienígena, e eles ficam bastante empolgados com esse sinal. E aí, a princípio, a série parece que está tratando sobre invasão alienígena. Parece que vai ser mais uma série sobre alienígena, sobre invasão, e não é bem isso. De fato, há esse sinal, que parece nos ter vindo de uma raça alienígena. Bom, desses 400 dias nessa linha do tempo, a série dá um salto para mais ou menos 70 dias. Ou seja, ela dá um salto aí de 300 e quase um ano, mais ou menos, né? E aí ela vai dar um salto e da parte dos astrônomos ela agora vai cair em biogeneticistas, digamos assim. E aí eles estão fazendo lá um trabalho com camundongos, ratazanas, que é um trabalho que aparentemente parece ser ligado à genética, à produção de algum tipo de biotecnologia e que trabalha com algo parecido como um vírus, alguma coisa do tipo. Esse é o segundo momento. A gente parte então dos astrônomos para esses biotecnólogos, digamos assim, e depois há um terceiro momento ainda que vai partir para a nossa personagem principal, a Carol, que é uma escritora de livros de romance populares, digamos assim. Ela é, pelo que mostra a série, bastante frustrada com a sua série de livros, muito embora sejam livros best-seller. E aí é um romance bem água com açúcar, digamos assim, aonde ela tem um personagem principal que é uma espécie de corsário, uma espécie de pirata, que se chama Rambam, e ele é uma espécie de Dom Juan, e o público-alvo da Carol são geralmente, pelo menos é o que é mostrado lá quando ela está na roda de leitura, são mulheres de meia idade, já beirando a casa dos 60 anos, muito provavelmente divorciadas. Você percebe isso por estarem ali sozinhas, algo mais ou menos nesse sentido. E são best-sellers. Ela está entre os 20 livros mais vendidos. A Carol tem uma companheira, que é a Ellen,
e que acompanha o trabalho dela, é meio que uma agente do trabalho dela, ela meio que agencia o trabalho dela, e as duas saem, vão a um bar e começam a beber. A Carol está bem frustrada, principalmente com o livro dela, com o personagem. Ela aparenta ser uma pessoa assim meio aborrecida, e elas começam a conversar lá. E aí voltamos para o outro ponto, que é o ponto anterior, que são os biotecnólogos. E lá, um deles tem um acidente com um rato, com uma ratazana. É mordido por uma ratazana. E a partir daí, o vírus que eles tinham produzido, aparenta ser um vírus, é passado para uma das pessoas, essa pessoa fica se tremendo, um estado meio que catatônico, e depois vai reaparecer essa pessoa num ato bem inusitado, dando um beijo em outra pessoa, um beijo na boca. E aí, essa outra pessoa que recebe o beijo também fica num estado meio catatônico, é como se estivesse passando o vírus a partir desse beijo, né? E a partir daí, começa-se a se mostrar lá nesse laboratório as pessoas infectadas, parece aí, então, que se sai de um filme de alienígenas e vai agora para um filme de zumbis, algo meio assim Resident Evil, por conta dessa infecção biológica, né? Eles começam então a passar umas espécies de cotonete na boca deles e a passar esses cotonetes, que estão então embebidos com saliva, em um tipo de componente que vai ser usado, aparenta ser assim, para a produção de algum tipo de alimento, de alimentação. Ou seja, claramente passa-se a ideia que eles estão tentando produzir meios para infectar novas pessoas. E aí, como eu estou dizendo, parece que agora o filme passa a ser não mais de alienígenas, mas de zumbis. A partir daí você tem alguns elementos que lembram filmes de terror clássico, ou mesmo os próprios filmes de zumbi, com esse lance mais biológico, né? Lembra um pouco Resident Evil. E a Carol e a Ellen começam a conversar. E aí tem aquela clássica cena que está tudo muito bem de noite, uma calmaria que antecede a confusão do caos, que é quando um homem bate um carro, a Carol vai lá olhar, ele está meio que desacordado, morto. Quando ela olha para Ellen, a Ellen cai, e aí ela fica desesperada e entra novamente no bar onde elas estavam antes. E aí quando ela entra no bar, tem uma cena que para mim foi a mais impactante. Quando você assiste pela primeira vez, é uma cena bastante impactante. As pessoas do bar estão em estado catatônico, o mesmo que apareceu lá no laboratório das pessoas lá, tal, que dava um beijo na outra, tal. As pessoas do bar estão catatônicas. Então você tem, por exemplo, a banda parada, com a guitarra na mão, tocando, as pessoas que estavam dançando ficaram paradas, assim meio catatônicas, né? Meio hipnotizadas, algumas pessoas caídas no chão. Quer dizer, é uma cena bem impactante, que muda completamente o ambiente. Nesse ponto ganha um tom de terror, por exemplo, né? Então são elementos que vão se colocando alienígena, zumbi, terror. E aí a Carol fica completamente desesperada, porque ela é a única pessoa que parece que está tudo bem ali, né? E ela pega o carro e vai até um hospital. E no caminho ela vê vários acidentes, aquele clima típico que aparece muito nos filmes de zumbis, né? Por exemplo, The Last of Us, que é aquela coisa de caos, né? O Sweet Tooth também, né? O Pico Doce lá também. Enfim, as referências aqui são várias, né? E aí aparece aquele caos, e quando ela chega no hospital, tá a mesma coisa do bar. Os enfermeiros, os médicos, as pessoas, os pacientes estão todos em estado catatônico. Estado catatônico é um estado que você não está completamente parado, mas você está imobilizado. E aí ela tenta pegar uma maca e ir até lá a Ellen, né, a companheira dela. E quando ela chega lá, a Ellen sorri para ela pensa que vai ficar tudo bem, mas depois a Ellen morre. E aí acontece uma coisa bem impactante. As pessoas que estavam em estado catatônico, elas meio que se religam. Vou usar essa figura aqui, elas se religam
e começam a vir andando em direção a Carol em sincronia. O andar delas está todo sincronizado. E elas começam a falar com a Carol também sincronizadamente. É como todas as pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, é aqui o terrorzão básico, né? E aí fica aquela dúvida, né? É alienígena, é terror, é zumbi, eles vão atacá-la, tudo mais. Quando eles fazem isso, e aí eles dizem algo assim como: nós queremos te ajudar, Carol. Ela pega o carro e foge, está desesperada. E aí me veio uma coisa bem interessante da estética desse primeiro episódio. Ele tem a mesma estética do que acontece nos filmes de zumbi: caos, incêndio, carros é, batidos, virados, pessoas pegando fogo. Mas enquanto nos filmes de zumbi o caos só aumenta, aqui ele diminui, porque você vê as pessoas tentando ajudar umas às outras, né? E aí, claro que a Carol não percebe isso. Ela chega na casa dela, tem lá duas crianças que sabem algo que só ela poderia saber, que era o local onde ela guarda a chave. Ela entra e aí, claro, ela fica naquele desespero, tenta saber o que é, liga o televisor e aparece lá uma figura meio que como representante de governo. Só que quando ela olha para a TV, e aí me lembrou muitos clássicos de terror ali dos anos 70 e 80, quando ela olha para a TV está toda direcionada a mensagem para ela, dizendo: quero, quando você estiver bem, ligue para nós, e ela liga, né? Ela toma antes um drink e tal, e depois ela liga lá e ela fala com esse representante. E a conversa é bastante perturbadora, porque o sujeito não se identifica como um eu, como uma pessoa. Ele até diz que ele já foi uma pessoa, mas que agora ele é nós, e que todas as pessoas do mundo estão conectadas, meio que como se fosse assim uma espécie de internet, né? Uma espécie de transmissão simultânea. Quer dizer, o sujeito que está falando com ela é o mesmo sujeito que é o vizinho dela e é o mesmo sujeito que está do outro lado do mundo. Todos estão conectados e conectados em direção a ela. E aí, claro que isso perturba ela e o cara explica. Ele diz que não é uma invasão alienígena, mas que eles foram beneficiados por uma tecnologia alienígena, e dá já a entender aquilo que vai ficar mais claro nos episódios posteriores, que não há mais uma noção de individualidade, uma noção de singularidade, um eu, que são temas muito clássicos na filosofia, né? Eu sou da área de filosofia, professor, e esses temas são muito clássicos, né? A noção de um eu e de um outro, né? Não há mais essa noção de eu. O que há é essa noção de eu conectada com todos os outros eus do planeta, compartilhando uma mesma consciência, formando uma só consciência que se denomina nós. Por isso que o episódio chama Nós Somos Nós. Ou seja, aquele conjunto de pessoas é aquele conjunto de pessoas, é uma identidade do plural. Por isso que o nome é pluribus, né? Que vem de plural. Mas ao mesmo tempo é interessante que no pluribus tem lá no i, eles colocam um, porque tem uma unidade de pessoas. E aí, claro que isso perturba bastante a Carol, né? Porque ela é uma espécie de anomalia dentro daquele processo. O cara explica que eles foram beneficiados por uma tecnologia alienígena, que estava a 600 anos-luz da Terra. Essa tecnologia é uma mensagem que é mandada, que tem um tom de código genético. Quando essa mensagem foi codificada na Terra, ela foi enviada a biotecnólogos, a engenheiros geneticistas, e eles tentaram decifrar essa mensagem, e o resultado foi algo que fez com que houvesse essa ligação. Ele chama de cola psíquica, uma palavra que deixa bem vago. Muito dessa série é bastante vago, né? Inclusive nos próximos episódios vai se perceber que boa parte da série ela traz também comédia, né? Então, quer dizer, o gênero aqui é bastante indefinido. É isso, essas são as minhas percepções sobre esse primeiro episódio do Pluribus. Vamos ficando por aqui então. Espero poder trazer depois alguma percepção sobre o episódio 2. Valeu!